Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do centro-sul do país, áreas que receberam muita chuva durante esta semana. O avanço de uma frente fria e um ciclone que se formou aqui no oceano próximo à costa entre a região sul e o sudeste contribuíram para a ocorrência de chuvas bastante expressivas, além do que é normal para esta época do ano entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essas áreas em tons de verde foram as áreas que receberam os maiores volumes de água, a chuva mais persistente que impactou bastante atividades no campo, principalmente as atividades de corte e moagem da cana-de-açúcar, a fase inicial da colheita do milho segundo a safra, também a colheita do café aqui no estado de São Paulo e no Paraná e colheita de citros no interior de São Paulo. Então, as atividades de colheita são bastante impactadas, mas, por outro lado, essa chuva ajuda na manutenção da umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras. Neste momento, especialmente os cultivos de inverno que estão sendo instalados, como o trigo no Paraná e no Rio Grande do Sul, e também as áreas de milho segundo a safra, especialmente aquelas mais tardias que estão em desenvolvimento. A gente observa que toda essa área em azul aqui do segundo mapa apresentou volumes de água superiores ao que é normal para o período. Apenas a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai é que recebeu menos chuvas nesses últimos dias. Algumas localidades aqui entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul receberam mais de 100 milímetros desde o início desta semana. Agora, para os próximos dias, a tendência é que as instabilidades se afastem. Até essa sexta-feira, ainda tem risco de chuva forte entre o sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, mas a tendência é que a partir desta sexta as instabilidades diminuam e elas fiquem mais costeiras. Durante o final de semana, o tempo seco e frio vai ganhar força no centro-sul do Brasil. Inclusive, são esperadas temperaturas cada vez mais baixas aqui no centro-sul. Existe, inclusive, previsão para ocorrência de geadas, especialmente nos pontos mais elevados, aqui da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, no Planalto Paranaense e até mesmo em algumas áreas aqui do sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Pode gear de forma pontual em algumas áreas produtoras de milho segunda safra e de cana-de-açúcar aqui do extremo sul de Mato Grosso do Sul. Só que além dessa geada ser isolada, ela deve ser de fraca intensidade e não deve ser persistente, ou seja, não deveremos ter uma frequência de dias com ocorrência do fenômeno. São geadas mais pontuais. A temperatura deve cair bem também no sudeste durante o final de semana, mas para áreas produtoras de cultivos suscetíveis ao frio, por enquanto não tem previsão para extremos de temperatura mínima. No próximo período, tem previsão para o avanço de uma nova frente fria pelo centro-sul do país. Isso já deve acontecer a partir do início da próxima semana. Sistema que, mais uma vez, deve trazer muita chuva aqui entre o norte gaúcho e o interior paranaense. Essas áreas devem fechar o mês de junho com chuvas além do que é normal. Então, já é um reflexo até mesmo da influência do fenômeno El Niño. As chuvas estão aumentando e devem ficar acima da média em boa parte deste inverno sobre o sul do Brasil. Nas áreas aqui entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, a gente observa episódios de chuva, mas de fraca intensidade. Ainda assim, esses episódios de chuva devem impactar atividades no campo, especialmente as atividades de colheita. Neste período, o frio fica mais concentrado sobre o sul do Brasil, enquanto entre o sudeste e o centro-oeste as temperaturas devem ficar em gradativa elevação. Vamos acompanhar agora na previsão pontual, região de Cascavel. Tem previsão para retorno das chuvas a partir aí do dia 21 do mês de junho. Agora a chuva dá uma trégua, são esperadas temperaturas baixas, mas as mínimas devem ficar ligeiramente abaixo de 10 graus, então por enquanto não tem indicativo para geadas. Entre os dias 21 e 23 tem previsão para episódios isolados de chuva e a chuva vai continuar ocorrendo com frequência, porque depois no finalzinho de junho tem previsão para um novo episódio de chuva. As temperaturas vão continuar oscilando, mas por enquanto as mínimas mais baixas na região de Cascavel devem atingir por volta de 9, ligeiramente abaixo de 10 graus. Na região de Ponta Porã, expectativa agora também de madrugadas bem geladas, mas por enquanto o risco para geadas vem reduzindo. Nas últimas atualizações até havia expectativa para temperaturas ligeiramente abaixo de 5 graus, mas agora a gente observa que as temperaturas podem chegar por volta de 8 graus. Então, a região de Ponta Porã, que é uma região um pouco mais fria, a gente pode até ter ocorrência de geadas em áreas de baixadas, que são regiões onde a temperatura pode cair um pouco mais, mas a tendência é de temperaturas baixas, mas não proporcionando risco para geadas nas lavouras da região. No decorrer dos próximos períodos, a gente observa sinais de chuva por volta do dia 22 e no finalzinho do mês de junho, chuvas que devem impactar atividades no campo e são chuvas de baixo acumulado. Na região de Itapeva, a gente observa que chuvas agora, pelo menos até essa sexta-feira, e no final de semana as temperaturas devem cair bem. Na região de Itapeva, a mínima prevista de 6 graus. É uma temperatura que ainda não gera risco para ocorrência de geadas, mas em áreas de baixada a temperatura pode cair um pouco mais. A gente pode ter a ocorrência do fenômeno de uma forma fraca e bem isolada. No dia 22 também tem um sinal
sinal de chuva e as temperaturas devem ficar em gradativa elevação no final do mês de junho. Esses são os destaques da previsão do tempo para o centro-sul do país. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!